Olá pessoal, aqui é o professor Alan, de Gestão Empresarial e Administração e Escrita Fiscal, na Megatoc. Vamos dar início à nossa 7ª aula de ADM, tendo como introdução aí ao conteúdo de escrita fiscal. Esperamos que todos estejam bem. O conteúdo de hoje tem o tema Introdução à Escrita Fiscal, Faturamento, Departamento Fiscal, Metas Smart, Metas e Meta Fast. Este conteúdo se encontra na apostila de vocês, na apostila de administração que vocês pegaram na escola, das páginas 28 a 32. A programação das aulas de administração e escrita fiscal serão 11 aulas, com a duração média de até 30 minutos. O material didático é a apostila de vocês, que vocês retiraram na escola. Poderá ser incluso material complementar durante as aulas. Métodos de estudo, é importante que vocês leiam e releiam os conteúdos e também vejam e revejam os vídeos, tanto gravados, bem como as aulas online que estarão disponíveis para vocês. Quando voltarmos do período de recesso, poderá ser feita uma revisão do conteúdo e o módulo é composto de atividades durante o módulo e avaliação ao final do módulo. Na aula anterior, que foi a aula 6, eu pedi para vocês fazerem o resumo da aula 6, por meio da atividade 6. Resumindo o que entenderam do diagrama 6Ms, também conhecido como diagrama espinha de peixe, causa e efeito e Ishikawa, e o círculo de controle da qualidade. Então, vocês podem fazer essa atividade se não o fizeram ainda. As bases tecnológicas. Quais são as bases tecnológicas que vocês verão no conteúdo de escrita fiscal? Visto que o módulo de vocês é administração e escrita fiscal, conforme a programação da apostila e do cronograma da escola. Então, primeiramente tem que entender o que é departamento fiscal, faturamento, tributos, impostos, taxas e contribuições. Vendo essa diferença, é possível ver o que incide na empresa em seus pagamentos para os entes públicos, para o governo. Vocês verão também impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais e qual que é a incidência desses impostos, o que gera esses impostos tanto para o país, quanto para o estado, quanto para a cidade, que é o município. Além disso, qual que é o enquadramento tributário das empresas, empresas que estão no lucro real, empresas que estão no lucro presumido, qual que é o sistema de apuração, e existe também o Simples Federal, também conhecido como Simples Nacional. Então, hoje nós faremos a introdução de uma maneira geral desse conteúdo, e com o decorrer das aulas veremos aí os conteúdos de maneira separada, de acordo com o conteúdo do cronograma das aulas. E veremos de uma maneira geral hoje e depois de maneira individualizada o conteúdo. Então, hoje será a introdução de escrita fiscal, né? Um módulo que tem a ver aí com a apuração de impostos, sistema de escrituração fiscal, né? Primeiramente, é importante entender como que é feito esse sistema, né? Esse sistema ele é realizado, a escrita fiscal ela é feita por meio de escritório de contabilidade, né? Tem o setor de escrituração contábil, bem como tem o setor de escrituração fiscal. Esse que é o objetivo deste conteúdo, né? Entender como que é feito o recolhimento de impostos especialmente. Então, o departamento fiscal, como que ele está dividido, né? Como que ele está subdividido aí para as empresas, para que as empresas consigam apurar as obrigações com o governo, né? Então, aí, a apuração do departamento do faturamento mensal, recolhimento de impostos, enquadramento tributário, e também é importante acompanhar as mudanças na legislação vigente, bem como incentivo fiscal. A última mudança significativa que teve na legislação foi em 2018. A partir de janeiro de 2018,
entrou em vigor a última tabela do Simples Nacional, por exemplo, que vocês verão quando chegar nesse conteúdo, nesse assunto. Falaremos a respeito disso também. Então é importante que esse setor esteja de olho nas mudanças das leis fiscais, tá ok? E também existe o incentivo fiscal, né? O incentivo fiscal ele serve para pequenas e microempresas, que são empresas que estão enquadradas aí no Simples Nacional e Simples Federal, que pelo fato de arrecadarem menos, de terem menos faturamento, elas passam a ter mais incentivo fiscal e a pagar menos impostos. Diferente das empresas de grande porte e médio porte, que elas podem pagar mais impostos de acordo com o seu faturamento. Tributos. Tributos nós veremos na próxima aula quais são os impostos nacionais, que são federais, estaduais e municipais. O que o tributo ele está, como que está subdividido, como que estão subdivididos os tributos? Impostos, que é um recolhimento por entes, né? Por órgãos públicos. Taxas, que é um preço regulamentado por convenção ou pelo uso de serviço público. E contribuições, também conhecidas como contribuições de melhoria, conforme vocês verão durante as aulas. Auxílio para a infraestrutura do Estado. Do Estado que fala que é do governo. Pode ser do país, pode ser da cidade ou do Estado mesmo, do ente da federação, né? Que aí seria exatamente cada estado do país, tá ok? Então tudo isso faz parte aí desse conceito de tributos. Sistema de apuração. Qual que é o sistema de apuração aí que faz com que as empresas consigam pagar os seus impostos, né? Então existe o lucro real, que é feito por semestre ou por ano, que é mais utilizado para as empresas de grande porte, na realidade de médio e grande porte, né? É a definição. Então são empresas que têm um faturamento muito alto e elas têm que recolher o imposto através do lucro real, que é o lucro relacionado com o quanto verdadeiramente lucram, né? É um lucro maior, então tem que pagar os impostos com um valor maior também, correspondente ao seu lucro. Então, os grandes bancos, as grandes empresas, né, multinacionais até mesmo, elas pagam mais impostos. Diferente do lucro presumido ou arbitrado, que aí é o feito por mês, utilizado pelas micros e pequenas empresas. E aí tem abatimento de imposto, tem incentivo fiscal e também pode arbitrar o seu lucro, né, para se encaixar aí e se enquadrar nesse regime de tributação que tem um incentivo, uma ajuda em relação a leis específicas criadas pelo governo. E as micro e pequenas empresas, em 2019, elas correspondiam a 94% das empresas brasileiras. Ou seja, isso ajuda a maioria das empresas aqui no Brasil. Os outros 6% estão enquadradas no lucro real, então elas têm que recolher mais impostos também. Simples Federal ou Simples Nacional. Aí no lucro presumido, existe um incentivo fiscal chamado Simples Federal ou Simples Nacional, para micros e pequenas empresas com faturamento anual de R$ 4.800.000, que corresponde a R$ 400.000 por mês. Esse valor, dependendo do estado, dependendo do imposto, na realidade, na próxima aula vocês vão ver sobre o ICMS. O ICMS, os estados, eles apuram até 3.600.000 para ter abatimento de imposto. O ICMS é um imposto que incide sobre a venda de mercadorias, mas quando nós falarmos na próxima aula, nós falaremos sobre isso, né? Quando nós falarmos sobre o Simples Federal, que vai ser daqui a 2 aulas. Mas, de qualquer forma, só tenho em mente que até 4.800.000 a maioria dos impostos. E aí continua. O Simples Federal também é conhecido como Simples Nacional, criado pela Receita Federal. É uma forma especial de tributação
onde se recolhe todos os impostos federais e até alguns nacionais e municipais de maneira unificada. Então, vocês verão isso também durante as aulas a respeito deste regime de tributação, que é um incentivo para a maioria das empresas no Brasil. Faturamento. O que vem a ser faturamento? É a apuração do valor total das notas fiscais emitidas. É também chamado de receita operacional bruta pela contabilidade. E o faturamento geralmente é feito o faturamento oficial é feito por exercício. Então, a receita operacional bruta é a junção de todas as notas fiscais. Mas existe o período aquisitivo. O período aquisitivo pode ser feito por competência, que é por mês, ou por exercício, que é por ano. Então, geralmente as empresas que estão no lucro presumido, que é as empresas que têm menos faturamento, elas fazem por mês. Porque é diferente da empresa que está no lucro real, que tem um faturamento muito alto, como dá mais trabalho para fazer a auditoria e até mesmo a declaração desse lucro, é feito por trimestre e o oficial é por semestre e por ano. E aí as empresas que têm um faturamento menor fazem mensalmente essa declaração. E ao final do exercício, todas, independente se é grande ou pequena empresa ou microempresa, elas têm que declarar a sua receita operacional bruta, que é o faturamento geral do ano. A gente deu início aí às aulas de escrita fiscal, mas toda aula de escrita fiscal vai ter um conceito administrativo ao final dessa aula. Tirando a penúltima e última aula, que terão aí os conteúdos vinculados à escrita fiscal até o final, porque vai ter cálculos de impostos, tá ok? Então, nós temos aí a administração. O primeiro conceito que veremos hoje é Meta Smart, né? Aí na Meta Smart, veremos o que isso significa. Então tem aí o autor, que foi Peter Drucker, Peter Ferdinand Drucker, que nós vimos lá na primeira aula que ele é o pai da administração moderna, o pai da gestão empresarial. Ele criou esse conceito, é um termo em inglês, daqui a pouco veremos o significado, né? Mas é uma sigla que tem as 5 palavras em inglês aí, né? Specific, measurable, attainable, relevant e time-based. Então, deve ser específica, mensurável, atingível ou alcançável, relevante e ter um tempo limite, ter um prazo. É o significado aí na tradução para o português. Smart, em inglês, significa inteligente ou esperto. Isso quer dizer, nesse conceito aí, com os termos que existem na Meta Smart, que ela deve ser objetiva, pelo fato de ser específica, deve ser feita a avaliação antes e depois, especialmente antes de colocar em prática a meta que pretende alcançar, por isso que ela é mensurável. Ela precisa ser de alcance, o que envolve ela ser atingível ou alcançável. Tem que ser importante ter como prioridade. Isso é algo que tem que ser relevante. Então, para respeitar a meta, é a mesma coisa. E deve ter o cumprimento do prazo. Deve ter um prazo específico e esse prazo ser cumprido até o final. Então, essa é a aplicação prática da Meta Smart. E aí tem um gráfico aí que mostra, né, uma imagem, né, que mostra exatamente isso. Tem que ser específica para uma melhora, tem que medir ou comparar resultados para verificar sua evolução, tem que ser uma meta realista, que aí é alcançável ou atingível, né? Que produz impacto positivo na sua empresa, aí envolve ser relevante, e que tem um prazo definido. E aí envolve o tempo para concluir essa meta, né? Geralmente as empresas fazem a meta por mês. Se a gente pegar a área de vendas e outras áreas específicas, tem a meta por competência também, por mês, para alcançar seus resultados aí. Uma meta é o passo a passo para alcançar o objetivo, né? Então, vamos supor, a empresa quer ter um lucro aí por ano. Ela desenvolve 12 metas, que é uma meta por mês. Se ela quiser lucrar aí, por exemplo, 120 mil reais, 120 mil no ano, ela vai colocar lá como 10 mil
a meta mensal dela, né? É exatamente isso. E tem que ser uma meta alcançável, tá ok? A meta SMART sempre visa o crescimento, o desenvolvimento das atividades, né? É exatamente isso. Então, aqui, a meta deve ser de maneira clara, né? O objetivo deve ser claro. Ser mensurável significa medir, meça seu progresso, né? Ou seja, acompanhe o progresso. Alcançável tem que ser algo que seja possível de fazer. Realista, aqui coloca realistic, né? Pode ser realista ou relevante, que é o termo oficial aí. Então é algo que tem que ser colocado como prioridade e time based é exatamente determinar quando que vai alcançar essa meta, né? Então é o prazo. Tem que ter um prazo. As metas estão relacionadas, como eu falei, aos objetivos, né? Tem até esse termo aí, goals, né? Que significa objetivos em inglês, né? Então, exatamente, se pode ser realista ou não, e assim por diante, né? Tem todos esses termos relacionados com isso. E aí vem a meta de novo, que vem a parte de construção, né? Tem os depois, e aí eles colocaram que as metas deveriam ser frequently discussed, que aí significa frequentemente discutidas, ambitions, que aí devem ser ambiciosas, specific também deve ser específica e ser transparente, né? Esse que é o objetivo dessas metas aí. E aí o desenvolvimento das metas FAST, né? Até esse conceito veio para dizer que que a meta SMART está ultrapassada, né? Que na realidade não é verdade, uma complementa a outra. Então as metas devem ser frequentemente discutidas, tanto entre o alto escalão das empresas, os cargos de confiança e também os subordinados, as pessoas que prestam serviço para as empresas atuais. Deve sair da zona de conforto e também procurar metas ousadas para alcance de objetivos. E a melhoria de desempenho e devem ser públicas, todos devem ter conhecimento. Então são dois conceitos importantes que ajudam as empresas atuais a alcançarem e alavancarem objetivos, né? Aí, ó, FAST, frequentemente discutida. São metas que devem ser revistadas sempre e utilizadas na alocação de recursos, priorização de iniciativas e ter feedback também. Isso significa ser frequentemente discutida, né? Ter um retorno, ter uma posição de quem comanda, isso é importante. Ambiciosa, aí ó, metas devem ser difíceis, mas não impossíveis de serem atingidas. Aí envolve sair da zona de conforto. Deve ser específica, devem ser desdobradas em métricas e marcos concretos por toda a cadeia organizacional. E por fim, transparência, né? Que aí devem ser públicas para que todos possam ver e estimular a competição e a colaboração. E a palavra fast significa rápida, né? Então, smart significa inteligente ou esperta, e fast significa rápida, tá ok? E aí vem a recapitulação do que nós vimos hoje, né? Nós iniciamos a introdução ao conteúdo de escrita fiscal, que vamos ter aí nas próximas 4 aulas para encerrar o módulo, e Meta Smart e Meta Fast, que foram os conceitos administrativos, que vocês verão durante a composição desse módulo, na reta final. Então, terão tanto conceitos administrativos quanto técnicas também interligadas ao conteúdo de escrita fiscal. Até a 9ª aula vai ter esses conteúdos. E aí tem a lição de casa. É importante fazer a leitura das páginas 32 a 36 da apostila de administração para a próxima aula. A atividade 7, que é dessa aula agora, né? Que estamos terminando. Dar um exemplo de meta que pode ser alcançada por meio dos conceitos de meta SMART e meta FAST. Então, pode ser uma meta pessoal de vocês podem pesquisar na internet sobre metas organizacionais, né? Pode ser na empresa que vocês trabalham, enfim, pode ser o que vocês observam de empresas que vocês admiram. Então, para dizer as metas aí e qual é a sua aplicação e como que isso pode ser alcançado com esses dois conceitos que vimos hoje.
Agradeço pela atenção de vocês. Desejo tudo de bom para vocês e para a família de vocês. Até a nossa próxima aula de administração.